Seu amor eu não posso ocultar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu me chamo Verena, faço parte do movimento TLC, né, de Salvador. A minha vida comunitária, eu vivo na paróquia Nossa Senhora da Luz, e hoje eu estou aqui para falar um pouco, né, sobre qual é o papel do leigo, né, qual é a missão do leigo na igreja, né? Nós sabemos que tem o padre, as freiras, mas também nós temos um papel, né, igualmente importante, porque se fala de leigo, dá aquela sensação de alguém que não entende, que não tem importância. E o sentido não é esse. Então, vamos começar meditando um pouco da palavra de Deus, né, no Evangelho de Mateus, de São Mateus, capítulo 20, versículos, a partir do versículo 1. De fato, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário ao dia, e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na 10ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém os contratou. E disse-lhe: Ide também vós para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador. A partir desse evangelho, né, nós vemos que a igreja nos ensina que a vinha é o símbolo, né, da igreja, e que o dono da vinha é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, a gente observa um certo desespero, né, daquele dono da vinha ao procurar trabalhadores, né, para a sua vinha. Ele insistentemente busca, né, trabalhadores. Ele sai de manhã cedo, depois sai no meio da manhã, depois sai meio-dia, depois no final da tarde. E a gente percebe essa ânsia, né, do próprio Deus pela salvação das almas. Deus, que é todo poderoso, ele pode muito bem agir sem nós, né, mas quer depender de cada um de nós, quer contar com o nosso auxílio, né? E no final das contas, no final de toda essa nossa missão, né, nós teremos como salário algo que é maravilhoso, que é a nossa própria salvação, né? Então, é importante, né, a partir daí a gente meditar qual é o papel, né, do leigo na igreja. Se a gente vê que Deus busca, né, o maior anseio de Deus é a salvação das almas, né? E nós, pelo nosso batismo, nós também somos chamados, assim como os padres, os religiosos, a buscar, né, essas ovelhas perdidas, né, a atrair outros para Deus, né? E é interessante a gente ver que Deus quer contar conosco, né?
E aí o catecismo, no parágrafo 898, vai nos dizer qual o local da missão, né? Qual é o campo de missão dos leigos, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês tal qual está no catecismo. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais. O que isso significa? Né? Significa que a nossa missão é fora da igreja. Óbvio que tem aqueles leigos que estão engajados dentro, né, serviços dentro da igreja, mas a nossa missão, o foco da missão do leigo é fora da igreja, seja como advogado, médico, enfermeiro, professora, né, como a gente tem N possibilidades, né, e de ser essa luz de Deus, né, no mundo, ser essa luz de Deus, né, e é nosso dever, inclusive, né, anunciar a Cristo onde quer que a gente vá, mas muitas vezes nós somos egoístas, né, e nos colocamos na situação cômoda e ficamos muitas vezes dando desculpa para Deus. Ah, porque Antônio fala lindo, Antônio tem o dom da palavra, eu não tenho, Senhor. Enfim, a gente fica medindo a nossa vocação pela vocação do outro. E Deus tem um chamado muito específico para cada um de nós. E aí eu me lembro que no início da minha caminhada tinha uma senhorinha que aquilo me tocou profundamente. Qual era a missão dela? Lavar a casula do padre. Mas ela fazia aquilo com tanto amor. Ela pegava na igreja, levava para casa, lavava, trazia aquilo no colo com tanto carinho e cuidado que aquilo me encantou, né? E o que é mais bonito é que, se a gente for observar, se alguém deixar vazio esse lugar, a obra, o reino de Deus não vai acontecer, né? Então, o chamado específico de Verena, o chamado específico de Padre Cleito, o chamado, enfim, não é leigo, mas o chamado específico é específico para cada um de nós. Se a gente se nega a servir a Deus, esse lugarzinho fica vazio, não é? E assim, eu fico imaginando, né, como eu falei no início, que Deus tem vontade de que todos se salvem. É vontade de Deus e Ele quer contar conosco. E aqui me vem a imagem do Jesus Bom Pastor, né? A alegria do Bom Pastor quando alcançou aquela ovelhinha que estava desgarrada do rebanho. E nós podemos alegrar a Deus no momento que a gente se disponibiliza a atrair para Ele, né, aquelas pessoas que estão longe, que não conhecem o amor de Deus. Né, isso é importante. Então, que a gente não dê mais, que a gente não fique dando desculpa, porque eu não sei falar igual a Jeremias, né, porque eu sou uma criança. Né, o profeta Jeremias dizia assim, ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor diz, não, mas eu estou contigo, vai anunciar o reino de Deus, né? Então, assim, não existe serviço que não tenha valor, né, como eu falei. É interessante a gente ver as pessoas, né, que se disponibilizam a servir no movimento LC, ou a servir enquanto catequista, a servir como médico, né, como psicólogo, né? E nós somos chamados a ser essa luz de Deus no cotidiano, no ordinário de nossa vida. É muito cômodo a gente viver dentro da igreja, a gente viver no nosso ciclo de amizades católicos, né? Mas aí a gente fica pregando para nós mesmos, digamos assim, né? E nós somos chamados a olhar para fora, para as realidades mais diversas, né? Que não faz parte, né, do nosso contexto. Então, para dizer que a gente precisa realmente sair dessa zona de conforto. Não é fácil, muitas vezes somos ridicularizados, mas a graça de Deus, né, se a gente de fato experimenta do amor de Deus, nós somos impelidos a testemunhar. Né, muito mais do que palavras, do que falar de Jesus, é viver como Jesus. Né, viver como Jesus na fila do banco, viver como Jesus dentro do buzu, viver como Jesus em todos os lugares.
porque as pessoas vão perceber que somos diferentes. Né? E se a gente olha para o mundo hoje e vê que está tudo, né? Ai, parece que é o fim dos tempos, né? Que o mundo não tem jeito. Se o mundo vai mal, é porque nós vivemos mal a nossa fé. Então, nós somos chamados e desafiados diariamente por nosso Senhor a testemunhar para além da igreja, né? Onde quer que a gente vá. Então, esse é o papel do leigo. Né? Eu costumo pensar no leigo como os braços e as pernas de Jesus. Os braços para acolher e as pernas para anunciar a Deus. Né? Então, onde o padre não consegue ir, nós temos, né, essa mobilidade de perpassar por vários ambientes, onde um religioso não pode. A gente pode sentar na praça de alimentação de um shopping e falar de Deus. A gente pode sair para comer uma pizza e nesses ambientes ser esse sinal de Deus. Né? Então, e outra coisa, muitas vezes uma desculpa que nós damos, porque as pessoas, porque as pessoas na igreja são hipócritas, não vivem o que prega. Isso, de fato, afasta um pouco. Mas por que eu estou falando desse aspecto? Porque os nossos olhos, eles devem estar fixos em Deus, né? Fixos na Santíssima Trindade. A gente deve olhar para Deus como a Virgem Maria, né? A gente deve se relacionar com Deus como a Virgem Maria se relacionava. Então, assim, porque às vezes até o outro é uma desculpa para a gente não servir a Deus. Né? E se a gente olha muito para o outro, para o nosso irmão que está junto de nós na igreja, a gente às vezes não entende que ele é fraco, que ele tem fraquezas, que ele também peca. Então, se a gente foca no outro, né, e o outro vacila, né, cai ou trata a gente de uma forma ríspida, a gente acaba se ferindo. Isso não acontece quando nós só miramos a Deus, quando nós temos nosso olhar fixo em Deus. Aí o padre pode bater a porta na cara, o irmão pode olhar de cara feia, pode criticar, e a gente vai estar firme na missão. Né? Então, né, e outra coisa, a gente não pode confundir o nosso papel, que é que a gente vê muitas vezes, o leigo querendo ter aquela cara de padre. Né? O nosso lugar não é na sacristia da igreja, é no mundo. Óbvio que tem aqueles que são chamados a servir na catequese, a servir dentro da igreja, mas nós precisamos ter que o foco, né, da nossa missão é para fora da igreja. Né? E, inclusive para fora dos nossos círculos de amizade. E um outro aspecto da missão, né, da nossa missão enquanto leigos, não é a quantidade de obras que a gente faz, mas a qualidade das nossas obras. E o que qualifica, né, a nossa missão é o amor que nós empregamos na missão. E fazer por amor a Deus. Né? E suportar suportar a fraqueza do irmão por amor a Deus. E a gente deve ser sempre motivado por esse amor, né, maior, que é o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que serve ao outro. Né? Ontem eu comentava com uma amiga, que eu dizia assim, quando eu falho naquilo que eu me comprometi com as coisas de Deus, eu não falo com a pessoa que me convidou a fazer, né? Mas eu falo com o próprio Deus. Né? Para falar com toda essa fala, esse arrudeio, para dizer também que se quer que o serviço ele deve ser comprometido. Né? A gente deve se comprometer com a causa de Deus, a gente deve se comprometer em propagar, onde quer que a gente vá, né? Pelo reino de Deus. Né? E atrair as pessoas para Deus e não para nós mesmos. Esse é o sucesso da missão. Porque Verena passa. Né? Quando eu atraio para mim, se eu passar, o que é que vai acontecer daqueles que se sentiram atraídos por mim? Né? Então, a gente tem que atrair para Deus. Para Deus. E, então, vamos rezar, né? Pedir a graça
a nosso bom Jesus, ao nosso amadíssimo Jesus, que Ele nos confirme, né, na missão, que Ele nos revele, né, que o próprio Espírito Santo de Deus venha revelar para nós qual é o nosso lugar na igreja, né? E qual o nosso papel, o que cada um de nós, né, deve fazer, né, para a implementação desse reino. Né? Então vamos rezar, pedir à Virgem Maria a graça, que ela possa interceder, né, pelo movimento, por cada membro do nosso movimento, que, né, aqueles que estão distantes, sobretudo, para que possam retornar, né, que Deus possa despertar neles esse amor pela missão, esse ardor missionário. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.